cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Meu nome é pastor Hernandes Inácio e nesta manhã nós estaremos falando sobre Paulo e Barnabé, aliados na obra do Senhor, lição de número 5. Nós estaremos falando para que os professores que vão trabalhar com os alunos neste trimestre sobre o apóstolo Paulo, nós vamos querer enfocar nesta lição de número 5 a harmonia que existia no princípio da igreja primitiva. Eu já gostaria de enfocar o tópico de número 1, que é Paulo, um companheiro em potencial. A igreja primitiva saiu das barreiras do judaísmo. Ela estava com liberdade para poder anunciar o reino de Deus, a justiça, o gozo, a paz do reino de Deus, e até em que o Império Romano, ou as autoridades daquela época, achavam que o cristianismo era uma seita originária do judaísmo. Mas a partir de então, quando os imperadores reivindicaram a reverência de chamar os imperadores de César é o Senhor, requerendo divindade, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela foi perseguida. E aí saiu das barreiras do judaísmo e chegou a lugares longínquos, como a Antioquia da Síria. Esta igreja, composta de judeus, composta de gentios, estava crescendo e precisou que, com as notícias boas que chegaram da Antioquia da Síria, mandasse líderes para esta igreja, líderes para testificar e solidificar esta igreja. Foi aí que Barnabé, que possivelmente é um dos 70 discípulos que Jesus enviou de 2 em 2 a anunciar o seu evangelho, em Lucas capítulo 10, foi separado. Barnabé, o homem líder ideal para a Antioquia da Síria. Barnabé, cujo nome significa Ius Paracleses, uma identificação com a definição do Espírito Santo de Deus, foi separado para ir para a Antioquia da Síria. Ius Paracleses, esta definição significa consolador, exortador. Ali, esse sobrenome que foi dado a Barnabé pelos discípulos de Jesus Cristo, pois na verdade o nome de Barnabé era José, e José, aquele que consolava, então foi o líder enviado para a Antioquia da Síria. Chegando lá, ele viu a igreja crescente. Barnabé, sendo enviado, decidiu então, com os seus olhos de líder, vislumbrar alguém que pudesse lhe auxiliar. Para isso, quando o seu olho pesquisador de um líder que conhece a dimensão espiritual da proporção do reino de Deus, Barnabé decide chamar Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era um vaso escolhido por Deus. Atos 9:15. Paulo foi um escolhido de Deus, homem conhecedor da língua hebraica, homem conhecedor da língua aramaica, homem conhecedor da língua grega. Ele era um fariseu, ele era talhado, trabalhado, formado aos pés de Gamaliel, e Barnabé precisava, e ele viu com seus olhos espirituais em Paulo, um escolhido. Tópico de número 2, o trabalho de Barnabé e Paulo. Com a crescência da igreja, a igreja crescente em Antioquia da Síria, nós vamos ver ali a necessidade de alguém letrado, e Paulo começa a escrever para edificar a igreja ali em Antioquia da Síria. E quando houve a necessidade de separar as equipes apostólicas para avançar ao mundo gentil, nós vamos ver Barnabé, Paulo e depois o sobrinho de Barnabé, João Marcos, compondo a primeira igreja, a primeira equipe missionária da igreja. Esta equipe missionária levou as boas novas ao mundo gentil, saindo da base missionária Antioquia da Síria. Paulo era este companheiro que Barnabé havia escolhido. E o interessante aqui, você enfatiza aos seus alunos, que muitas das vezes, líderes, falta visão em líderes para ver em um dos seus membros capacitação, e às vezes não investem neles. O que aconteceu aqui foi o contrário.
Barnabé, um homem dependente de Deus. Barnabé, um homem aprovado de Deus. Barnabé, um homem que tinha motivação no reino de Deus, decidiu ver em Paulo um súdito capacitado e investiu nele para que Paulo pudesse propagar o reino de Deus. O tópico de número 3, após Barnabé ter escolhido Paulo, nós vamos ver o retorno da missão representativa. Tópico de número 3, o retorno da missão representativa. A palavra crescia e multiplicava-se. Com que intenção Barnabé viu que Paulo poderia produzir no reino de Deus? Barnabé viu em Paulo, que era conhecido como Saulo. Tínhamos duas definições para o nome Paulo nas Sagradas Escrituras. Nós temos Paulo, chamado Saulo, Saulo o Grande, e Paulo no latim, chamado Pequeno. Olha, este homem era um homem, Romanos 1,16, que sabia que o evangelho de Deus teria que ser levado a todo mundo, e ele sabia que Paulo não se envergonharia do evangelho, mas propagaria o reino de Deus. Paulo foi aquele homem que tinha poder, unção, temor, era um convertido, capacitado para poder levar a palavra de Deus ao mundo gentil. Paulo, escolhido de Barnabé, será responsável pelas missões que estará registrado no livro de Atos Apóstolos, aonde o evangelho vai avançar em 32 países, 54 cidades e 9 ilhas do Mediterrâneo. O apóstolo Paulo, ele será responsável pelas 3 missões que será realizado no livro de Atos dos Apóstolos. Atos 13:4, na primeira viagem missionária, indo até o capítulo 14, versículo 27. A segunda viagem missionária, que este líder, escolhido pelo líder chamado Barnabé, Paulo, escolhido de Barnabé, faz a segunda viagem missionária, que vai do capítulo 15, do versículo 36, ao capítulo 18, versículo 22, aonde o evangelho já está na Europa, o evangelho já está na Ásia, o evangelho já chegou na cidade de Chipre, o evangelho estava além das barreiras do judaísmo. E a terceira viagem missionária, que vai do capítulo 18, versículo 23 do livro de Atos Apóstolos, ao capítulo 21, versículo 17, vamos ver este líder escolhido por Barnabé, que antes de ser escolhido por Barnabé, foi escolhido por Deus, escolhido em Atos capítulo 9, versículo 15, quando Deus disse: Paulo é para mim um vaso escolhido. Este vaso escolhido teria que levar o evangelho aonde ele nasceu, ou além da onde ele nasceu, que era uma área gentílica, que era Tarso, na Cilícia, província da Síria. E nesta província de Tarso sai o apóstolo Paulo, que leva este evangelho de cura, evangelho de libertação e evangelho de transformação. Sabe por quê? Caros e amigos professores, enfatize isso aos alunos, porque Paulo, Atos 9,15, não era só um escolhido, mas Paulo era um convertido, e sabia, no seu entendimento, 1 Coríntios 2,7, que a igreja era um mistério. E Paulo não só sabia disso, como ele reconhecia. 1 Coríntios, ele mesmo escreveu, capítulo 3, versículo 16, que ele era um santuário de Deus. Paulo tinha na consciência, enfatiza isso aos seus alunos, que quando Barnabé decidiu investir nele, ele era, 1 Coríntios 9, 16, ele era tabernáculo e santuário de Deus. Então, diante deste mistério extraordinário, enfatiza aos alunos neste trimestre que nós somos santuários e tabernáculos, e a nossa chamada foi a mesma chamada do apóstolo Paulo para anunciar a grandeza do reino de Deus. Muito obrigado e um abraço a todos em nome de Jesus.